Milkshakers! Sejam bem-vindos! Eu sou a Amanda Richter, estudante de escrita criativa e escritora, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros físicos e e-books. Já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente postar vídeo novo aqui no canal. Curte aí a vinheta! Então, esse é um assunto bem polêmico, é um debate que já vem acontecendo há muitos anos sobre qual que é melhor, livro físico ou livro digital. Eu lembro, quando eu tinha uns 13 anos, eu já tava com esse debate por aí, sobre que tipo que era melhor e se o livro físico um dia acabaria ou não. Mesmo na faculdade de escrita, a gente já teve cadeiras em que a gente pesquisou as teorias, leu sobre mercado editorial, sobre as teorias a respeito da produção de livro, a respeito de leitura, enfim, uma série de teorias e filósofos, e basicamente a conclusão que a gente sempre chega quando a aula chega nesse ponto é que não tem uma resposta verdadeira, não tem uma conclusão específica, mas existem ainda debates de quando uma ferramenta é melhor que a outra. E isso é uma coisa que qualquer tecnologia vai gerar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre disse que eu ia ser eternamente livro físico, para sempre, a vida toda. Mas, de plano 2020, lá vamos nós, né? Pandemia colocando tudo à prova. Como eu tava fazendo muitas cadeiras, eu me vi bem obrigada, assim, a achar uma forma de melhorar as leituras. Porque eu não queria ficar imprimindo um monte de teorias, um monte de coisas que eu precisava ler pra faculdade, e acabar ficando com o papel empilhado em casa, porque, sei lá, eu também gosto de preservar as árvores ao mínimo possível de papel. Então, quando eu tenho que ler alguma coisa pra faculdade, eu sempre prezo por ou ler no computador, no celular, ou ainda pegar e tentar achar o livro na biblioteca pra conseguir ler. Só que com esse contexto de pandemia isso ficou bem complicado. E aí, trabalhando no notebook o dia todo e ainda tendo aula de noite e tendo que ler os materiais de faculdade no notebook, tava ficando muito pesado. E aí, por isso e uma série de outras razões que acabou somando, eu resolvi comprar um iPad e instalar o e-book reader nele, do Kindle. E isso melhorou horrores a minha produtividade. E eu achava que isso nunca fosse acontecer. Essa baita diferença entre livro físico e livro digital e quem prefere um e outro, eu acho que essas discussões e esse compartilhamento de experiências é sempre válido. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Por exemplo, eu sou daquelas leitoras, provavelmente muitos de vocês também são, que adora ir passear em livraria, ver os livros, mexer, ter esse contato que é muito difícil ter com livro digital. Eu pego, gosto de folhear, eu gosto de cheirar. Esse aqui ainda tá com cheiro de livro novo, apesar de eu já ter lido ele tudinho. Eu adoro quando eles ficam com cheiro de livro novo. E, enfim, eu gosto muito mesmo de ter essa sensação, fora que eu gosto de deixar eles assim na prateleira, é uma coisa que eu gosto de pegar e tipo, eu já li esse, ou quando eu tenho saudade ir lá e pegar de novo. Coisas que pra mim no livro digital às vezes são difíceis, porque como ele fica num catálogo dentro de um dispositivo, muitas vezes tu não tem ele visualmente ali, tu acaba esquecendo, não tem aquele cheirinho de livro novo, enfim, tem uma série de coisas que não tem, além de pequenos prazeres, como por exemplo, eu adoro marcar páginas, eu gosto muito de sentir as capas, sabe, a textura diferente. Então, livros que tem verniz localizado, que tem hot stamping, que tem textura, são coisas que eu gosto demais. E até livros com jackets, por exemplo, que é aquela coisa que vai por fora do livro cobrindo a capa, são coisas que eu valorizo bastante na hora de comprar um livro, por exemplo, e que são experiências que nem sempre a gente consegue ter no digital. Já no digital, por exemplo, a gente consegue ter outras experiências que não consegue ter com o livro físico. Às vezes a gente pode até, tipo, vou selecionar uma playlist e vou tocar junto com esse livro, enquanto eu leio. Mas, por exemplo, o livro digital tu pode fazer experimentos e ter, por exemplo, GIFs no meio do livro, tu pode ter uma interatividade maior, o que é bem legal e que está sendo cada vez mais estudado e trazido para a realidade. Também tem a questão de que ler um livro digital, por exemplo, antes de dormir, é muito mais fácil. Porque
provavelmente o e-book reader e o tablet eles pesam menos do que um livro, especialmente se a gente estiver falando de um calhamaço. Então, é muito mais fácil de segurar e ler sem deixar cair na cara, por exemplo. Né? Coisas que acontecem. E é mais fácil pra não se perder, é mais fácil de carregar por aí. Teve uma amiga minha da faculdade que ela comentou um negócio que foi muito válido, que na hora eu até não tinha me dado conta, mas depois que eu comprei o meu iPad, eu senti muita diferença. Que é, sabe aqueles livros gigantes que a gente gosta de ler? Aqueles livros que são maravilhosos, mas são gigantes. Eles são muito mais leves se eles forem na versão digital. E ela tem totalmente razão por aí. Eu sou daquelas que costumam levar pelo menos 3, 4 livros dentro da mochila, mesmo quando eu tô em período de aula, né? Não é só nas férias. Então, geralmente a minha mochila é muito pesada no dia a dia, porque eu tenho essa quantidade absurda de livros lá, preparada pra qualquer situação. Porque geralmente, durante o dia, durante a semana, acontece aquela coisa de, de repente não tô no humor de ler isso, tô mais a fim de ler aquilo. Então é bom ter opções, né? Estejamos bem preparados. Outra coisa muito legal é que tendo um leitor de livros digitais, é como se tu tivesse sempre uma biblioteca nas tuas mãos. Qualquer que seja, justamente essa questão de, de repente não tô a fim de ler isso ou aquilo. Enfim, tu não fica preso a só aquele livro que tu levou contigo. Tu tem um catálogo inteiro pra te explorar, e isso é muito legal, porque tem opções infinitas. Por exemplo, surgiu um imprevisto e tu precisa contar uma história pra criança. E aí? Como tu faz? Sei lá, a tia precisou ir no mercado e tu ficou com teu priminho menor, e tu não faz ideia do que fazer pra distrair ele. Pega um livrinho do catálogo. Essas coisas, assim, eu achei muito, muito interessantes e foram coisas que fizeram eu mudar a minha opinião sobre ler livros digitais. Fora que eu consigo ler... claro que o notebook é portátil, mas no meu caso, por exemplo, meu notebook não tem mais a bateria, faz anos, né? Então, ele só fica ligado na tomada. E quem tem esse problema sabe o quão ruim é ter que ler em qualquer lugar que seja, com aquele cabo todo pendurado e que totalmente atrapalha qualquer posição confortável que tu possa tentar. Então, nesse ponto, o leitor de livros digital ele é muito mais leve e é muito mais fácil de carregar e pegar e ler em qualquer lugar. Então, tu consegue ficar bem mais confortável na hora da leitura e isso te proporciona maior tempo de leitura. Pelo menos pra mim isso é muito assim. Se eu estou numa posição confortável, eu consigo ler por muito mais tempo. E outra coisa muito interessante é que, por exemplo, eu sei que não é todo leitor de livro digital que vai ter isso, eu sei que alguns Kindles não tem, mas se tu tem um iPad ou algum outro tipo de tablet, pode ser que tu tenha. Eu só consigo falar do iPad porque é a experiência que eu tenho, que é o modo Night Shift, que ele simplesmente deixa a tela mais amarelada e isso fica muito mais confortável de ler. Não é à toa que livros, quando são editorados de uma forma um pouquinho melhorzinha, eles acabam trocando o papel sulfite pelo pólen, porque o pólen é aquele amareladinho e ele deixa a leitura mais confortável, ele torna mais confortável para o nosso olho ficar olhando para aquela página e conseguir ler por mais tempo. Então isso é bem bacana. E é uma coisa que só tem em livros digitais, por exemplo. Porque se a gente compra um livro com papel sulfite, ele vai ser sempre branco. Uma das coisas que eu mais tenho gostado nisso tudo é que ele meio que evita aquela situação de comprei um livro e não gostei, e agora? Porque assim, tu pode ler primeiro ele na versão digital. E aí, se tu gostar e tu pensar, esse livro eu quero muito ter na minha estante, ou, cara, esse livro eu vou querer ler de novo. E aí tu consegue ter aquela sensação de, é isso, eu quero esse livro, eu gostei de ler, eu vou querer ler de novo e tal. E aí, por já ter lido ele, tu não precisa te preocupar tanto com o conteúdo do livro, mas tu pode começar a pensar se vale a pena investir, por exemplo, numa edição melhor acabadinha, numa capa que te interesse mais, num tipo de papel que seja de melhor qualidade. Quer dizer, tu começa a poder prestar bastante atenção no design do livro, né, na editoração do livro, e não tanto no conteúdo em si. Claro que o conteúdo é muito importante, por isso que previamente tu vai ter lido ele no digital. Mas eu sou uma pessoa que eu adoro, por exemplo, ter livros com uma editoração diferente. É uma coisa que pra mim me dá muito prazer pegar um livro com uma editoração
bem acabada, com um material diferente de boa qualidade. Então eu gosto de saber se eu gostei do livro antes de investir, às vezes, um pouquinho mais caro, numa edição um pouquinho melhorzinha, do que acabar investindo muito num livro que talvez eu não goste tanto e depois tenha que ver como é que eu vou me livrar dele. Geralmente eu não me livro, geralmente eu deixo lá num cantinho da estante, empresto pra alguém, enfim. Dificilmente eu me livro dele. Um dia talvez eu junte todos e leve pra um sebo ou alguma coisa assim, mas enfim. E isso é uma das coisas que eu acho muito legal, sabe? A gente pode começar a prestar atenção em outras coisas do livro do que só no conteúdo. Claro que só o conteúdo, não? Ok. Enfim. São as coisas que eu gostei, que eu achei os prós e os contras. Eu fico menos cansada de ler as coisas da faculdade lendo no livro digital do que lendo papel. Apesar de que dá uma agonia muitas vezes que no digital a gente não tem aquela sensação de que tá terminando o livro ou quantas páginas faltam pra acabar. Então quem é ansioso que nem eu às vezes pode sofrer um pouquinho com o digital, porque ele não dá muito essa noção. Mas são coisas da vida, né? Ainda minha leitura por prazer continua sendo essencialmente livros físicos. E eu acho que vai continuar assim por um bom tempo. Mas não dá pra deixar de admitir que, de fato, a minha colega tinha razão. Ok, Luísa, agora você sabe. Realmente é muito mais fácil poder ter 1 milhão de livros na mão e muito mais leve. Deixa nos comentários quais são as suas opiniões, quais as suas experiências, que tipo de livro você prefere, o que você observa quando vai comprar um livro. Enfim, se tem dicas também de livros para ler, e-books, aplicativos, enfim, todas as dicas são válidas e eu gosto muito de ler tudo por aqui. Até o próximo vídeo.